Olá meus caros, aqui é o Corvo. Uma pequena parcela dos ouvintes do meu canal sempre reaparece a cada vez que eu posto alguma coisa relacionada ao rock e ao metal japonês, em seus devidos subgêneros. Não é algo que eu faço com muita frequência, mas esporadicamente eu estou falando aqui e acolá sobre algum álbum de alguma banda japonesa de meu apreço, ou de um bom trabalho ou novidade que está em voga por lá. Seja clássico ou seja algo mais recente, de vez em quando eu abordo trabalhos japoneses aqui no meu canal. E essas mesmas pessoas que o visitam, sempre quando eu faço isso, devem talvez sentir um pouco de estranheza com o fato de eu estar postando novamente sobre o álbum Gauze, o debut, o primeiro álbum da banda japonesa Dir en Grey. Pois, sim, eu já havia feito alguns comentários, algumas considerações sobre esta bolacha aqui há um tempo atrás, alguns meses atrás eu acredito. Porém, de maneira misteriosa, aquele vídeo sumiu do canal. Não, eu não recebi nenhum flag, nenhuma notificação, não recebi strike, até porque, como é padrão nos meus outros vídeos musicais, eu não inseri música dentro daquele vídeo. E o mercado japonês normalmente tem uma postura bem firme quanto a áudio, a músicas postadas no YouTube. Nem todas as gravadoras gostam, nem todas as bandas têm essa abordagem e muitas, preferem que seu material, que suas músicas não estejam vinculadas aqui. Mas não é o caso da Dir en Grey, nunca foi. Na verdade, comparada a muitas outras bandas, a Dir en Grey é até mesmo permissiva nesse sentido. Enfim, eu não recebia nenhuma notificação, não recebi strike, não utilizei o material que contém direito autoral, mas por alguma razão aquele vídeo desapareceu misteriosamente. Ao invés de deixar pra lá e ficar me lamentando, ora, Gauze é um excelente álbum, é um prazer sempre retornar a ele, ouvi-lo novamente ou conversar, debater sobre ele com algumas pessoas. E não é nenhum sacrifício para mim fazer novamente, revisitá-lo novamente e comentar com vocês mais uma vez. E assim, talvez também eu possa inserir aqui e acolá alguma informação adicional sobre este do finzinho da década de 90 que se insere no movimento Visual Kei. Sim, para aqueles que conheceram Dir en Grey há poucos anos ou mais recentemente, a banda surgiu como uma banda de Visual Kei. Não porque eles tinham um certo apreço pelo apelo ou pela característica estética, mas por razões estritamente comerciais. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas sim, meus caros, Dir en Grey surgiu como uma banda de Visual Kei, embora sua sonoridade já fosse bastante característica, em virtude dos timbres, da abordagem, da identidade dos musicistas, ainda de certo modo embrionária, eles iriam desenvolvê-la com o passar dos anos, mas querendo ou não, os charts, as matérias, o nível de marketing, tudo que envolve Gauze aponta para algo grandioso, muito bem recebido e aclamado em terras japonesas, e mais posteriormente, é claro, também no ocidente, já que, a princípio, a Dir en Grey não estava vinculada a nenhuma gravadora gigante, de fato. Na verdade, a banda pertencia a um selo independente pequenininho, e mesmo assim conseguiu chegar nos charts da Oricon sem grandes problemas. Gauze é um dos melhores álbuns de Visual Kei da década de 90, e mesmo para aqueles que não gostam, não apreciam aquilo que o Dir en Grey se transformou, ou não fazem ideia de como eles eram no princípio de carreira, voltar a este álbum é sempre muito bem-vindo e um conselho que eu dou, porque a faceta extrema da Dir en Grey ainda não está muito presente aqui, embora existam alguns aspectos, algumas características da banda, de tom mais extremo, aparecendo esporadicamente nas composições, especialmente na parte lírica. Mas musicalmente falando, a Dir en Grey aqui ainda não é muito extrema ou progressiva, como viria a se tornar mais tarde. Para os amantes de Visual Kei e de uma abordagem um pouco mais alternativa e pop rock, Gauze é um excelente álbum, muito bom mesmo. Então vamos retornar a ele, mas sem deixar de lado
uma pequena contextualização, né? Discutir, relembrar como a indústria japonesa, a indústria musical, estava mais ou menos organizada naquela época, o que de fato estava em alta, porque isso, né, nos conduz de fato ao surgimento, ao nascimento desse álbum, do modo como ele é, do modo como ele soa. No Japão, durante a grande parte da década de 90 e até ali o finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, não havia outra coisa mais popular do que o movimento Visual Kei, que é um movimento que diz muito mais respeito à parte visual, a aesthetics, né? Aquelas roupas extravagantes, né? Que são de fato oriundas, inspiradas no glam rock, né? O Visual Kei é uma exacerbação daquilo que já se fazia no glam rock, mas com a diferença de que a música tende a ser um pouquinho mais trabalhada, mais refinada, às vezes puxa referências, né, de música medieval ou de séculos anteriores, ou então com uma faceta sinfônica. Musicalmente falando, o Visual Kei é muito bem elaborado, na maior parte das bandas. E mesmo naquelas bandas mais comerciais, né, a música, o pop rock, não é assim tão enfadonho e repetitivo não, tem boas ideias e criatividade. As bandas de Visual Kei se desafiavam musicalmente, mas, unido a esse desafio musical, estava sempre a construção de um personagem, de uma imagem, de roupas muito específicas e sempre muito exacerbadas, extravagantes, né, que fogem completamente aos padrões. Era isso que estava em alta no Japão naquela época. Se desenvolver, trabalhar musicalmente, bem, isso sempre foi interesse da Dir Grey, principalmente o interesse de se encontrar, descobrir quem são, né, o que fariam. Desejos musicais, aspirações musicais, referências e influências, todos os músicos da banda, né, que conta com Kyo nos vocais, Kaoru Idai nas guitarras, Toshiya no baixo e Shinya na bateria. Todos eles, todos os 5, eles já tinham referências, influências, desejos. Mas Dir Grey é uma banda que, como um inseto em metamorfose, em desenvolvimento, né, sempre foi um projeto em construção, pelo menos no princípio da carreira. Não foi uma banda que apareceu com um estilo definido, uma referência definida, e chegou ao público e mostrou um álbum e disse para o público: olha, nós somos isso aqui, é esse caminho que nós vamos descobrir. De certo modo, eles tinham concepções, né, conceitos muito claros daquilo que eles queriam naquele momento, mas também pairava sobre suas mentes, seus espíritos, suas abordagens criativas, um certo movimento de descobrir-se a si mesmo. Tanto é que os primórdios da carreira da Dir Grey são muito experimentais. Eles trabalharam com muitos gêneros musicais, especialmente após Gauss, porque o Gauss em si ele é um pouquinho mais fechado dentro de um escopo, de um tipo de sonoridade e musicalidade, mas isso também tem um motivo de ser. E esse motivo, na verdade, eu já vou dizer de cara, né? Tem nome na verdade. Chama-se Yoshiki. Sim, aquele Yoshiki, né? A lenda japonesa, a lenda do rock japonês, né? O baterista, pianista da X-Japan e também produtor musical, coisa que ele era desde os primórdios também da X-Japan. O Yoshiki não apenas criou música para a X-Japan, principalmente, né, nos anos áureos, quando o Hide, o guitarrista virtuoso, ainda estava vivo. Mas ele também sempre trabalhou com produção, ele procurava bandas para produzir, né, era requisitado por muitas outras, nem sempre atendendo os pedidos, mas enfim, ele é uma espécie de guru musical do rock e do metal japonês, sempre foi assim. E é um artista japonês, um dos artistas japoneses também mais reconhecidos no Ocidente, ele é extremamente respeitado. E naquela época, ali no final dos anos 90, né, mais especificamente 98, 99, que é o marco histórico onde as músicas do Gauss foram escritas, ali ele era soberano. Todo mundo sabia quem era Yoshiki e todo mundo, se pudesse, gostaria de trabalhar com ele. Porém, o encontro entre Dir Grey e Yoshiki tem uma
peculiaridade interessante. O Yoshiki descobriu a Dir Grey muito em virtude do sucesso que a banda estava obtendo, mesmo sem o dedo, mesmo sem a influência dele. Porque a banda já havia lançado um mini álbum chamado Missa, e alguns singles depois, né? Um deles, o I Will. Esse single, no caso, ele ficou em 7º lugar nos charts da Oricon, e naquele ponto ali, em específico, era o ranking mais alto, né, obtido por uma banda de um selo independente, ou seja, era um marco significativo, né? Uma banda independente que não tinha muita exposição, conseguir ficar tão alto nos charts da Oricon, de fato foi um feito desses jovens rapazes japoneses aqui. Isso, é claro, chegou aos ouvidos do Yoshiki, ele soube disso, né? E é claro que ele deu uma olhadinha no material também. Os fãs da banda, né, algumas pessoas discutem que foi o Yoshiki que correu atrás da Dir Grey e propôs a eles uma assessoria, digamos assim, ajudá-los a produzir algumas músicas, trabalhar com eles, porque o talento em si, o potencial era muito claro, era evidente, potencial esse que nós sabemos, né, em retrospectiva histórica, que de fato se confirmou. Dir Grey é uma banda grande no Japão e com um público muito específico e fazendo hoje em dia, né, há muitos anos já, né, se compararmos o momento onde eles começaram a ficar mais extremos, né, e o tempo decorrido até então, até 2023, mesmo com uma música dark, extrema, né, com temáticas muito pesadas, mesmo assim a banda tem um grande público no Japão e também no Ocidente. Dir Grey nunca trabalhou com temas muito abertos, bem-humorados, né, melosos, como o próprio título da banda insinua, né, em 3 idiomas diferentes, é para você em cinza. Tá? A banda lida com temáticas pesadas, né, com uma faceta mais cinza e escura, macabra da existência humana, sofrimento, né, degradação, desigualdade, violência, tematicamente falando, liricamente falando, aquilo que o Kyo, né, o vocalista responsável pelas letras da banda, de fato faz é trabalhar com temáticas bem pesadas, dificultosas mesmo, sofridas da existência, né, é cinza. Embora musicalmente exista sim, né, é verdade, existe músicas bem-humoradas, abertas, né, até mesmo dançantes da Dir Grey existem, mas há ali sempre um contraste, porque raramente o Kyo canta sobre coisas bonitas, para ele não faz muito sentido, o sofrimento sentido, né, carregado todos os dias, de alguma forma ele precisa de um canal para elaborá-lo, né, para conseguir respirar, e a arte serve a isso. Para diminuir o sofrimento, elaborá-lo, fazer alguma coisa positiva com a arte desse fardo, desse peso que todos nós acompanhamos na nossa experiência. Todos os seres humanos têm problemas, todos os seres humanos sofrem, né, acompanham barbaridades, atrocidades, e de certa forma é assim que o Kyo se move. Ou por suas letras e poemas, ele escreve poemas também, é uma coisa que inclusive ele apresenta em Gauss, né, já vou falar sobre isso também daqui a pouco, ou seja cantando, se expressando musicalmente. Enfim, elaborar o sofrimento. É essa a proposta da banda, dele e da banda. Mas musicalmente há momentos muito abertos, bem espirituosos, sempre em contraste com alguma faixa ali, liricamente pesada. Ele tentou cantar sobre coisas mais positivas, mais tardiamente na carreira, mas não fez efeito, ele não é movido emocionalmente por isso, né? Isso não toca. Soa artificial demais. E como, além de um excelente, grandioso vocalista, ele também é alguém muito expressivo, alguém que entrega 120% no palco, toda noite que a banda sobe em algum, aquelas músicas não foram muito inspiradoras. Aquela fase de escrever algumas letras mais positivas não fez muito efeito para ele. Enfim, a banda é cinza, a banda toca em temáticas obscuras. E isso eles trazem mesmo dentro de um padrão, dentro de uma estética toda colorida, né, extravagante,
como normalmente é a temática do Visual Kei. É um Visual Kei, inclusive, também um pouco macabro, mais fechado, com cores mais escuras, né? Vermelho, negro, roxo, são esses os traços, né, dos trajes extravagantes da Dir Grey nessa época aqui. Muito bem. A Dir Grey então já estava obtendo algum sucesso mesmo sem o Yoshiki, mas com o Yoshiki e a contribuição dele, inclusive arranjando 5 faixas do álbum, aí de um total de 11, né, até porque a faixa inicial, Gauss Mode of Adam, e o outro, lá no finzinho, né, Gauss Mode of Eve, não são músicas no sentido da palavra. A última é um outro. E a primeira funciona mais como uma introdução. Então nós temos aqui 11 faixas. 5 delas, houve um toque, né, um envolvimento direto do Yoshiki, sendo elas Yurameki, Keiji, Yokan, Zan e Akuro Nooka. Para mim aqui estão alguns dos principais trabalhos, melhores trabalhos deste álbum aqui. Isso graças, inclusive, ao dedo do Yoshiki. Foi o Yoshiki que escreveu tais músicas? Não, foi a banda, tá? Neste álbum aqui há uma certa proeminência, né? Há mais trabalho, mais ideias. Quem contribui mais para a Gauss é o Kaoru. O Kaoru escreveu Keiji, ele escreveu Tsumi Tobatsu, ele escreveu Masochist of Decadence, Mask, Zan e Akuro Nooka. Foi o que mais contribuiu. O Dai é responsável por 3 músicas: Shrine no Izu, 304, Gujitsu Hakushi no Sakura e Yokan. Shinya e Toshiya escrevem Raison d'être e o Shinya sozinho escreve Yurameki. Ou seja, é isso. Liricamente falando, as letras, como sempre, é algo tradicional, sempre foi assim. Todas as letras são responsabilidade do Kyo, é o trabalho dele. Então, como vocês percebem, não há um dedo direto do Yoshiki na escrita das músicas. Porém, ele trabalhou com a banda na produção. E dentro da produção, né, não há como 5 jovens rivalizarem com ele. Então aqui ele chegou, observou, escutou o material e aí ele começou a fazer o que um produtor musical de fato faz. A dar conselhos, direção, dizer aos musicistas como usar esse material, como usar essas ideias, como fazer tais ideias, melodias, né, o esqueleto das músicas funcionarem de maneira coesa, agradável e acessível, já que a intenção, claro, para uma banda iniciante, era conquistar um público, ter acesso, né, de fato fazer sucesso, né. Esse é um dos motivos também para a banda ter trabalhado com Yoshiki. Retornando àquilo que eu já havia falado anteriormente, o Yoshiki sim procurou a banda por causa do sucesso que eles estavam obtendo, né, e do potencial que ele viu claramente que eles tinham. Mas se eu me lembro bem, teve uma entrevista, se eu não me engano, do Kaoru, onde ele falou que não foi bem assim, que só o Yoshiki foi atrás deles e propôs uma parceria. É claro que a banda também disse sim. A banda também estava muito interessada em trabalhar com o Yoshiki, né, por razões óbvias. Trabalhar com Yoshiki era a exposição, né, certa. Uma banda que atrai o Yoshiki, né, e ganha nele, né, um produtor e uma espécie de guru, alguém que conduz, trabalha com as ideias da banda e aprimora, lapida essas canções, é claro que isso iria atrair muita gente. E como ele era um guru, né, um lorde do Visual Kei, a banda também tinha interesse claro em trabalhar com ele. Uma coisa que eu preciso lembrar aos ouvintes é que o Yoshiki é o ídolo máximo do Shinya, do baterista da Dir Grey. E o Yoshiki por si só é um baita de um baterista, né? O Shinya teve boas referências. O Yoshiki toca piano e bateria com grande excelência. O Shinya teve boas referências, não à toa ele se tornou um baterista tão habilidoso, né, talentoso como ele é. Então é uma recíproca a princípio. Corvo, mas a Dir Grey não quis trabalhar com Yoshiki depois do álbum.
né? Em 2000, eles romperam. Romperam sim. Porque trabalhar com o Yoshiki tem os prós e os contras. Ele é um produtor com uma visão musical muito específica, né? E para um mercado também muito específico, né? Ele é alguém que faz com que as bandas se tornem um pouco mais comerciais do que talvez elas desejem ser. E Gauze é isso, né? Gauze é o álbum mais comercial da discografia da Dir Grey. E isso não quer dizer que ele seja um álbum ruim. Na verdade, eu amo o Gauze. Eu adoro esse álbum aqui. Como várias e várias outras pessoas que não gostam tanto assim da Dir Grey, mas escutam esse álbum aqui. E vários também dos fãs que não tem problema com nenhuma das fases da banda. Inclusive apreciam, né, esse caráter multifacetado que ela assume. Mas, pensando racionalmente, jamais, em momento algum, a Dir Grey vai gravar um álbum tão acessível e comercial como o Gauze é. Porque ele é alternativo mesmo, e ele é pop mesmo. Mas um pop que não é obtuso, é um pop que não é estereotipado. São várias ideias sendo trabalhadas, principalmente com um enfoque muito grande em melodia, tanto vocais, né, como em termos instrumentais, e com uma acessibilidade muito agradável. E isso também com um produtor de mão cheia, porque sonoramente falando, o Gauze também é um dos álbuns do ponto de vista de mixagem, né, de engenharia, daquele trabalho que de fato é feito no estúdio, até que as músicas sejam de fato transmitidas, né, gravadas em CD. O trabalho sonoro de Gauze é fascinante, é espetacular, é um álbum muito bem produzido, ele soa maravilhosamente bem. Nós conseguimos ouvir todos os instrumentos de maneira independente. O modo como Yoshiki também conduziu os caras foi para que todos eles tivessem um certo brilho, porque ele percebeu o potencial instrumental da banda, né? Então ele explorou isso. E no final a mixagem, né, a masterização, a produção do álbum como um todo fez com que esse álbum aqui soasse de maneira impecável. Ele soa muito bem, não são apenas músicas boas, são músicas boas soando muito bem e com uma direção particularmente muito assertiva do Yoshiki. E aí aparece a pergunta que não quer calar, né? Ora, então por que a banda rompeu com ele em 2000, um ano depois? Porque esse álbum aqui, meus caros, se nós assumimos, né, e nós temos que assumir que é um álbum realmente da Dir Grey, porque os caras escreveram as músicas dele, por outro lado, elas não existiriam, soariam ou teriam saído com a estrutura e com a qualidade sonora se não houvesse influência do Yoshiki. Porque, por mais que ele não tenha escrito os riffs, as ideias, os conceitos de Uramek, Keiji, Yokan, Zan e Akuro no Oka, é ele quem estrutura essas músicas, que pensa nas transições, é ele que dá fluência para elas, e é ele que faz com que elas soem de maneira quase perfeita. Não apenas o produtor, ele foi também arranjador, ele ajudou, né, os musicistas, a banda, a arranjar essas músicas. Então, pessoalmente, eu vejo aqui um álbum da Dir Grey, porque eles são os compositores, mas eu não vejo apenas como um álbum da Diro, né, o termo carinhoso que os fãs costumam utilizar. É um álbum da Diro mais Yoshiki. Esse álbum também é um álbum do Yoshiki. Não só do Yoshiki, não só da Dir Grey, mas, né, um produto, um bebê, um fruto do trabalho conjunto entre ambos. Entendem? Isso aqui jamais vai acontecer novamente. Por um lado, a Dir Grey nunca mais vai gravar um álbum como esse, mas mesmo se algum dia eles tentassem, sem o Yoshiki, é quase impossível o álbum soar como isso aqui novamente. É um encontro perfeito. Perfeito. Musicalmente ele é muitíssimo agradável. Porém, a banda não ficou satisfeita. Especialmente o Kyo. Por quê? Porque a influência, a presença do Yoshiki é muito grande, né? Inclusive, ele é maior do que a própria banda. Se por um lado ele expôs a banda, ele apresentou a banda para o Japão, era isso que eles queriam, certo? Ter um público, serem conhecidos, atraírem inicialmente fãs, um público para segui-los, né? Comprar os ingressos na turnê, para comprar os CDs, enfim. Yoshiki era perfeito para isso, para apresentá-los no seu máximo potencial.
Só que a presença dele é muito grande. E o que a banda queria desenvolver e encontrar, de fato, era algo que fosse próprio deles, sem nenhuma interferência externa. E se eles tivessem ficado com Yoshiki permanentemente, o que teria sido maravilhoso também, eles talvez jamais iriam conseguir isso, porque a presença dele é sempre muito grande. É impossível você reprimir, suprimir o Yoshiki. É impossível, né? As ideias dele normalmente são muito boas, ele conduz muito bem, ele produz muito bem, arranja muito bem, e no Japão ele é gigantesco, né? Naquilo que ele está envolvido é Yoshiki mais a banda que ele está produzindo, e não o contrário. E isso incomoda. Chega um ponto que incomoda de fato aquelas bandas que querem ser mais autorais e independentes e sem influência externa. Então o fato da separação deles acontecer não foi em virtude de um insucesso no caso, né? Foi em virtude de um grande sucesso, mas um sucesso que talvez teria reprimido, impedido a Dir Grey de se tornar de fato, né, a quimera musical que eles se tornaram. O que nós observamos que após o rompimento, né, e na gravação do segundo álbum, eles entram de cabeça em um projeto, né, um campo, uma direção completamente experimental. Eles vão tentar se descobrir, construir uma identidade própria para eles. Eles sabiam tocar, eram arrojados. O Shinya e o Toshiya talvez sejam os dois uma das melhores, se não a melhor cozinha musical, baixo e bateria, né, que nós podemos encontrar no Japão. E eu digo isso não apenas no sentido técnico, né, daquilo que eles podem tocar, mas também no sentido da criatividade, daquilo que eles escrevem, constroem como compositores. Mas saber tocar não necessariamente dá aos músicos, né, uma identidade própria. E foi isso que a banda foi procurar. E por isso o rompimento com o Yoshiki, que não teve nenhum drama, né, nenhuma problemática, não teve ressentimento, mágoa, nada disso. Sempre quando os musicistas, né, os instrumentistas da Dir Grey falam sobre Yoshiki, eles falam com grande respeito, muito respeito mesmo, porque parte do sucesso inicial deles não teria sido possível, né, daquele tamanho sem o Yoshiki. O single I Will, né, chegou ao 7º lugar no chart da Oricon, chegou, mas depois que o Yoshiki começou a se envolver com eles e produzir os singles que conjuntamente comporiam, né, o álbum Gauze, 5 de um total de 11, ou seja, quase metade do álbum, sem a ajuda do Yoshiki eles não teriam batido, né, tantas vezes nas posições mais altas do chart como eles bateram. Uma coisa que aconteceu em Gauze, que é raríssimo, muito raro, é a quantidade de dinheiro também que foi investido, né, principalmente para uma banda iniciante. O Yoshiki acreditava muito neles mesmo, né, e eles são gratos por isso. Esse álbum aqui, todas as músicas ganharam clipes musicais, vídeos, MVs. Já pararam para pensar o que é isso? Que investimento e exposição é essa? É muito dinheiro investido, né, e ninguém, e principalmente alguém experiente como o Yoshiki, né, ou a East West Japan, né, a label, a gravadora, investiria tanto dinheiro assim se o material realmente não fosse bom, se não houvesse de fato um potencial muito gigantesco aqui. E esse álbum ele é excelente, ele é delicioso de ouvir do começo ao fim, embora algumas pessoas critiquem, né, não gostem muito talvez da faixa que não é tão boa assim, né? Eu não diria não tão boa assim, mas ela é um pouco diferente das demais, que é Masochist of Decadence, né? A 8ª faixa, longa e de andamento um pouco mais arrastado, mais lenta. Mas o álbum flui maravilhosamente bem, é muito bom. Repito, Gauze é um dos melhores álbuns do VJOK da década de 90, ele é excelente, e eu particularmente gosto muito, muito mesmo, daquilo que eu escuto aqui. Dai, Shinya, Toshiya, Kaoru, eles não têm problemas com esse álbum aqui, eles gostam das composições que escreveram para ele. Normalmente é o Kyo que não consegue se conectar muito com esse material. E se não for em uma turnê comemorativa, né, algo representativo de uma era, como foi lá, né, na turnê Mode of Gauze, né, dificilmente eles tocam músicas daqui em shows atualmente, mas poderiam tocar tranquilamente, e os fãs, por sinal,
não iriam reclamar, porque são composições muito boas mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre elas, de maneira concisa, rápida e prática. O álbum abre com Gauls, Mode of Adam, e logo nós ouvimos batidas metálicas, né? Como se fossem sons de martelo. Mas ali, mais adiante, aparece uma vinheta de música circense, um gotejar, né? E de repente, as guitarras explodem, de maneira inesperada, repentina mesmo, com muita distorção e as cordas sendo arranhadas pela palheta também. Breve, apenas para abrir de fato os trabalhos, né? É uma introdução curta de 2 minutos e 7 segundos, que vai criando a ambientação para o que vem a seguir, de maneira conceitual, temática, né? Exótica, devido às misturas de algo mais de fábrica, né? Operário, industrial, com uma coisa circense, que já dá a entender que a banda trará um material um pouco multifacetado, não tanto, né, quanto no álbum seguinte, em Macabre, que vira multifacetado, experimental, 50%, 100% mais do que aqui. Mas sim, embora tenha um escopo, um esqueleto e uma direção bem demarcada, Gauss vai apresentar sim momentos onde faixas vão trabalhar com conceitos e ideias diferentes. É alternativo, é mais pop, mas ainda tem assim momentos onde nós iremos perceber alguma coisa embrionária do que tardiamente a Dir Grey iria manter para si, né? Iria manter naquilo que eles entendem como identidade da banda, aquilo que eles são. É isso. Gauss Mode of Adam. Como eu havia falado, o Kyo escreve poemas. Ele não é um artista que dedica sua vida apenas para a música. Como o responsável pelas letras da banda, ele escreve coisas a mais e publica coisas a mais. É comum no mercado japonês você comprar um disco e, dependendo da banda, né, do nível de dedicação, atenção com os fãs, em querer dar de fato um produto mais completo, mais robusto, normalmente vem ali junto um pôster, não apenas, né, um encarte com as letras, mas um pôster, algumas fotos promocionais, né? E no caso aqui da Dir Grey vem também alguns poemas, entre aspas, do Kyo, né? Uma coisa que nós percebemos aqui, por exemplo, no Gauss, e uma coisa que também vai se repetir em Macabre. Dar alguma coisinha, algum contexto a mais, algo para contextualizar as músicas. Até porque o Kyo ele brinca muito com as palavras. As letras das músicas do Dir Grey não são fáceis. Ele usa muitas metáforas, ele brinca verbalmente, e alguns dos conceitos que ele imagina, ou até mesmo sente, sofre, né, cantando em palco, funcionam mais na cabeça dele, né, do que para pessoas que não têm, né, um acesso contínuo ou mais direto com aquilo que ele está sentindo. Ele verbaliza de formas bem metafóricas, né? Então são músicas que não são assim muito fáceis de absorver verbalmente falando. As músicas da Dir Grey são enigmáticas ou não muito claras, né, na maior parte do tempo. E um acesso a poema, a algumas palavras adicionais são interessantes. Mas não é só poema que a gente encontra, depende da necessidade, depende daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele quer exprimir. Algumas músicas de fato têm um poeminha, né, alguns versos, uma descrição a mais para complementar aquilo que elas são. Mas às vezes é apenas um pensamento, né, um pequeno verso, uma colocação, nem sempre é um texto grande, né, um texto mais robusto. Então a gente fala poemas, né, a gente coloca poemas entre aspas. Nem sempre é um poema, às vezes é apenas um verso ou 2 versos, uma ideia concisa, né, que sintetiza um conceito um pouco mais amplo que a música possui. Aqui para Gauss Mode of Adam, o Kyo escreve: a neutralização da vida, espirais em distorção. A segunda faixa, Shrine no Iso, chega com os 2 pés na porta, né, com um ataque não apenas instrumental, mas principalmente também vocal, né, porque a banda de fato ataca os microfones. Primeiro a banda, né, com backing vocals em conjunto, em uníssono. Eles atacam o microfone, antes do Kyo fazer o mesmo.
Os riffs eles são completamente agressivos, bem na cara, né? Uma música com muito punch, e também de cara já dá para notar a limpeza da produção sonora do Yoshiki. Nas mãos de um outro produtor, talvez esse álbum soaria bem mais cru, mais rudimentar, mais sujo. E Shuai no Izo tem, né, uma característica, uma faceta que nos dá a entender que ela poderia talvez ter sido pensada assim, para soar como algo mais de garagem, mais sujo, mais rudimentar, mais arcaico, devido às escolhas mesmo, né, dos riffs, o modo como eles soam, né, mais crus. Porém, a produção sonora é muito límpida, é muito cristalina, né, e no meu caso, né, independente se a música é agradável, lenta ou agressiva, forte na cara, eu pessoalmente, como ouvinte, eu gosto muito de limpeza. É uma música, ela para ser um pouco mais extrema e agressiva, ela não precisa ser suja e mal produzida. Pode soar agressivo e extremo e ao mesmo tempo soar bem. Soar bem significa poder ouvir e ouvir com qualidade tudo o que está sendo tocado. E o dedo aqui, em termos de produção, a influência do Yoshiki aqui, já é visível nesse sentido. Sobre essa música, né, na parte dos poemas, entre aspas, o Kyo escreve: injetar o veneno. Você, protótipo E24. Você já está acostumado. A dor se tornou prazer? A 44ª alergia. Você depois de uma semana. Rejeição. Conte-os e durma na anestesia. 1, 2, 3, 4. Esse verso aqui em específico em alemão. Eu, protótipo A01. Bem enigmático, né? Bem difícil de compreender. E a letra, né, do Kyo não ajuda muito a entender também, não. E como ele nunca explica, e a resposta para a banda normalmente tende a ser: interprete como você quiser, você é livre para interpretar. Sua interpretação, quando um fã os aborda e pergunta alguma coisa, normalmente eles respondem, né, os demais instrumentistas: você não está equivocado, não. A música dá possibilidade de interpretação. A banda não se preocupa muito em tentar entender ou traduzir o que de fato o Kyo quer expressar, não. Algumas coisas são mais claras, mais evidentes, e não tão enigmáticas assim. Outras nem tanto. Bem, as coisas são como são. É bem nessa pegada assim. Yuramek, a terceira faixa, como previamente informado, é a primeira que tem de fato o dedo do Yoshiki no que diz respeito a arranjo, né? E é perceptível a participação dele aqui. Quem conhece o trabalho dele dentro da X Japan e fora, percebe claramente que essa música soa como algo que Yoshiki iria arranjar, ajudar a arranjar ou produzir. Claramente aqui tem muita influência dele. É um aspecto, né, uma música comercial, de aspecto comercial, claramente feita, né, para as rádios, para a mídia, para atrair ouvintes, porque tem muitos hooks, né? Yuramek é uma música muito melódica, com riffs leves, muito limpos, muito acessíveis. Os vocais de Kyo é importante notar, né, já que é uma oportunidade, uma das grandes oportunidades onde ele vai mostrar como de fato ele aborda vocalmente aquilo que ele escreve. Notem que os vocais dele, ele trabalha muito bem com entonação. O Kyo é conhecido por ser muito emotivo, né? Muito imerso naquilo que ele está cantando em suas apresentações. Mas uma coisa que é importante notar, e normalmente nem todos notam, é como a entonação, né? Como ele entona aquilo que ele canta, o modo como ele trabalha, né, com as sílabas, com as vogais, que naturalmente já tem um acento muito grande, né, no dialeto, na língua japonesa. O modo de entonar é o que deixa os vocais dele realmente muito emotivos. Complementa, se encaixa, harmoniza, né, com as melodias que normalmente a banda costuma tocar. Uma coisa que eu acho interessante, né, curioso na verdade em Yuramek, é que ali no meio da música há a aparição de uma batida eletrônica, né? E isso é no mínimo curioso, né? Por um lado não, porque é uma coisa que nós podemos esperar de alguém como Yoshiki. Mas é curioso justamente porque se trata do Yoshiki e do Shinya trabalhando conjuntamente.
Como eu havia falado, né, como eu havia dito há algum tempo atrás, Yura Mac é uma música que foi escrita pelo Shinya. Ou seja, tudo que nós ouvimos musicalmente aqui foi um baterista que escreveu. E de repente nós encontramos, né, uma batida eletrônica no meio da composição. E nós estamos falando do Shinya, né, de um baterista que é muito criativo, muito arrojado. Ele é de extrema qualidade, né? Mas nós percebemos aqui que ele não é muito, eu diria, tradicional, conservador naquilo que a percussão como um todo, né, pode oferecer. Se é algo mais artificial, algo que complementa o conceito da composição, parece ser uma boa ideia, aparentemente, né, o Shinya não tem muita resistência. Mas de certo modo é um pouco irônico, né, curioso, o fato de o Shinya estar trabalhando pela primeira vez com o seu ídolo, o grande herói, né, musical dele, que é o Yoshiki, os dois serem extremamente habilidosos, mas, de repente, uma bateria, uma batida eletrônica aparece ali no meio da música. É rapidinho? É. O resto da música, a bateria é natural, orgânica? Sim. Né? Mas o fato de uma batida eletrônica aparecer ali no meio é curioso, né? Interessante, irônico. Pois se trata, né, a gente está falando de bateristas de extrema qualidade, de mão cheia, né, que podiam ser muito puristas nesse sentido, né? Achar que colocar algo eletrônico ali no meio poderia ser um sacrilégio, por exemplo, como nós vemos acontecer em várias bandas do Ocidente, né? Mas os japoneses têm esse aspecto, eles são muito conservadores para algumas coisas, mas muito também experimentais para outras. Depende do assunto, depende do tema, daquilo que está sendo trabalhado. Em música, o Japão normalmente experimenta bastante, não tem resistência com tecnologia, né? De modo em geral. Em Uramek também nós vemos a aparição, pela primeira vez, de piano. E se tem piano, certamente teve o dedo do Yoshiki, né? Já que piano é o negócio dele, né? Ele também é um excelente pianista. Onde tem uma abordagem pianística no álbum, em momentos do álbum, com certeza isso ocorreu por causa da abordagem do Yoshiki, da presença dele. O som de Uramek é mais aberto, é mais agradável, mais espirituoso, né? Um tipo de música que não é muito comum na sonoridade, na discografia da Jiren Grey como um todo, especialmente a partir de Macabre em diante, né? Esse espírito mais bem-humorado, mais agradável, mais espirituoso, nem sempre é tão presente assim. Mas se lembram, né, que eu falei que normalmente existe um contraste. Mesmo onde a melodia, mesmo onde a construção musical dá a entender que é algo mais aberto, mais espirituoso, mais positivo, as letras do Kyo costumam ser melancólicas. E é o caso aqui. O que ele escreve nas notas adicionais, né, no poema, ele escreve: Nosso amor emaranhado, você está além do reparo. É tarde demais para voltar. Eu nunca vou deixar o passado ser esquecido. Como se 3 anos de memória se voltassem para mim, hoje em dia, neste lugar, eu nem quero lembrar do seu rosto, porque é muito doloroso. Mas 3 anos de lembranças significam muito. Então estarei esperando por você sempre. Estou rezando por esse desejo impossível, mesmo sabendo que é impossível. Estou esperando por você daqui em diante, sempre. De mim, muito fraco, para você, muito ferida. A quarta faixa, Raison d'être, novamente apresenta uso de samples eletrônicas, ainda mais do que em Uramek, né, a música anterior. E é interessante perceber como isso também é muito continuado no álbum seguinte, no segundo álbum, em Macabre, o que nos demonstra, né, nos faz perceber que é uma escolha também da Jiren Grey, e não apenas do Yoshiki. Né? Não é algo que parte necessariamente do Yoshiki, embora o Yoshiki também utilize algo mais moderno, mais eletrônico, em outras bandas, outros projetos que ele participa ou de alguma forma assessora. Né? É um traço, é uma exploração, é o que faz parte também do universo da Jiren Grey, pelo menos da Jiren Grey dos primórdios, do início de carreira. Essa experimentação, né? Essa mistura entre o orgânico e o artificial, para ver o que dá. Essa música aqui, né, como eu havia falado, é uma música do Shinya e do Toshiya, ou seja, a cozinha, a parte rítmica da banda
trabalhou conjuntamente para fazer essa música nascer. E não à toa, ela talvez seja a música mais rítmica do álbum, a mais dançante, né? As cordas elas têm, né, a clara intenção de fazer isso acontecer, de dar ritmismo, de deixar dançante. Algo que começa com o baixo do Toshiya, que está muito na frente, né, tem de fato protagonismo, mas também tem muita influência também do Shinya, da bateria do Shinya. Ele dita o tempo, ele conduz para algo bem rítmico nesse sentido, né? A colaboração de Shinya e Toshiya, enquanto escritores, não poderia dar outro resultado a não ser esse aqui, uma música muito rítmica, muito dançante. E Kyo escreve: começo a despertar e percebo que na verdade eu provavelmente não amei ninguém. E o próximo Adão despertará. 304 Gojitsu Hakushi no Sakura. Embora seja uma música de caráter hospitalar, né, terminal, muito triste, melancólica, é de fato o momento que eu diria que é o mais forte, né, em termos metálicos, rocker, bem na cara deste início, dessa abertura de Gauss. A primeira faixa, né, Shrine no Iso, já havia sido forte, né, com muito punch também. Mas essa música aqui é uma banger, é excelente. É o grande primeiro momento onde nós vemos uma abordagem mais pesada e na cara definitivamente. O baixo do Toshiya aqui ele é completamente destruidor e ele assume um protagonismo ainda mais forte do que na música anterior. O baixo dele é muito envolvente, salta para frente na mixagem. É como se ele, né, afastasse o Kaoru, o Dai e o Kyo. Sai, deixa, agora é meu momento, eu vou brilhar, eu vou para frente do palco. E o baixo dele é galopante, envolvente, ele salta de fato na mixagem. O Yoshiki ele foi bem assertivo nesse sentido. E o Shinya ele também trabalha de maneira bem interessante, aqui com os pés. Com os braços ele é muito habilidoso, como bem se sabe, né? Ele complementa muito o que as músicas da Dorian Gray normalmente já têm. A bateria do Shinya nunca é estereotipada, boring, né? Chata, previsível. Nem com os braços e nem com os pés, né? E com os pés é interessante perceber como ele coloca muita intensidade, usando os bumbos, né? Muito forte, muito vibrante, muito intenso. E é interessante perceber, né? E aqui está uma clara demonstração disso, como a produção desse álbum, a mixagem é quase perfeita, porque mesmo a bateria sendo tão intensa, né? Os bumbos tão fortes e o baixo tão forte, mesmo assim eles não se sobrepõem, não escondem, né? Reprimem algo como um violão, né? Uma abordagem acústica, que é uma coisa que o Dai gosta de fazer bastante. O Dai adora violões, né? E normalmente quem utiliza o mesmo nas canções, nas composições da Dorian Gray é ele. Foi ele que escreveu essa música, né? É de autoria dele. Ele usa violão com bastante frequência, de maneira geral, né, nos trabalhos da banda. Aqui ele utiliza muito bem aqui. Lá na última faixa, embora seja uma faixa do Kaoru, é ele que toca violão também, né, em Akuro no Oka. E aqui é onde o violão acústico aparece pela primeira vez, né, brevemente, mas haverá outros momentos onde ele voltará a ter alguma notoriedade. Mas notem, prestem atenção, como a produção, a mixagem é perfeita no sentido de manter a intensidade que as músicas da Dorian Gray detêm, mas com um nível de assertividade, de limpeza que não sobrepõe, não tira a beleza, a integridade, né? O caráter audível de algo mais sincero, mais sensível, mais suave, como um violão acústico. Para 304, o Kyo escreveu o seguinte verso, bem enxuto, né? Esta noite, as flores de cerejeira vibram e caem rapidamente. Cage fez bastante sucesso, né, na sexta faixa do álbum. Yokan e Cage talvez sejam aquelas que são mais radiofônicas, mais fáceis de ouvir
E tem tantos hooks agradáveis, melodiosos, que é quase impossível não se apaixonar por elas. Mas Cage marca muito também em virtude do uso, né, de uma caixinha de música, melancólica, bem trágica, logo ali no comecinho. Não que o restante da música não seja também, né? Embora a parte mais elétrica e distorcida vá ganhar um destaque logo em seguida, a introdução com a caixinha de música. O tema aqui é maternal, né? Mas uma maternidade mais uma veia disfuncional, para variar. Não há finais felizes em músicas da Dir Grey, esqueçam, né? Por mais, talvez aqui no caso, infantis, né? Doces, melodiosas, melancólicas, ou serenas, né? Que algumas composições, melodias no caso, né? Possam ser, a questão daquilo que é disfuncional, né? Sofrido, isso sempre vai aparecer, sempre vai fazer parte de uma música da Dir Grey. Os vocais do Kyo estão muito em destaque, né? Ele, talvez nessa música ele se aprofunda ainda mais no sofrimento do que havia se aprofundado anteriormente. Talvez exista, tem algum elemento biográfico contido nessa música que diz respeito a ele também, vai saber, né? Mas notem que novamente o que dá a cara da música em termos emocionais, né? Ela nos afeta justamente no modo como ele entona, né? O tom dele é muito importante e a variância do tom é o que de fato o que utiliza para nos seduzir o ouvinte. Aqui a presença de violões acústicos também, novamente, né? E mais uma vez há também um momento pianístico, né? Muito emocionante. Ele está localizado, alojado ali antes do último refrão. Novamente, momento pianístico, com certeza teve algum dedo do Yoshiki aqui. Cage também é uma música que tem arranjo dele, né? Ele participa também integralmente da parte de arranjo. Então, com certeza foi ideia dele. Em termos líricos, né? O poeminha, o breve poeminha, os pequenos versos, né? Que o dedicou para essa música, ele escreve o seguinte: masoquista e sádico, prisão e berço, sonho e trauma, primeira mãe e última mãe. A sétima faixa, Tsumi Tobatsu, é o primeiro momento realmente lunático do álbum. É aquela música, a composição que algumas pessoas vão parar e pensar: esse aqui é o Dir Grey que eu estou acostumado, mais contemporâneo, mais moderno, mais recente. É uma coisa que eu escuto, penso, imagino eles fazendo. Uma coisa que estava aqui, nesse caso, embrionária lá no passado, né? Essas músicas mais complexas, mais intensas, mais lunáticas, que aqui e acolá, pelo menos no início de carreira, aqui nesse álbum eles apresentam, né? Tão lunática quanto ela, mas menos intensa. Tsumi Tobatsu é intensa e lunática. A oitava música, a seguinte, Masochist of Decadence, também é bem lunática, mas diferente dessa aqui, ela tem um andamento um pouco mais lento, mais arrastado. E por ser longa, né, talvez algumas pessoas não gostam muito dela em virtude disso, porque ela destoa um pouquinho de fato das demais desse álbum. Mesmo as mais lentas, as baladas, né, não tem um andamento tão arrastado assim, tão lento como Masochist of Decadence. Mas na minha avaliação, pelo menos, em termos musicais, Tsumi Tobatsu, a sétima faixa, e Masochist of Decadence são as mais estranhas, digamos assim. Em Tsumi Tobatsu, nós percebemos pouca previsibilidade, né, em termos de riffs, em termos de construção, assinatura de tempo. Elas são bem estranhas. Não são assim complexas, difíceis de tocar, de abordar no instrumento, mas mesmo assim são estranhas, né? Um modo estranho de escolher notas, de trabalhar com as notas, fazê-las dialogar. E é interessante também como essa música ela soa mais realmente como uma música mais de garagem, ou até mesmo um pouco punk, né? Em termos de sujeira mesmo, de ideia. É uma música bem estranha, bem primórdio, né? Bem Dir Grey em seu formato de juventude. E tem, de fato, muito mais a cara daquilo que o Dir Grey tardio viria a ser. Para ela, o que escreve: 24 de dezembro, hoje é véspera de Natal. Vou gostar de passar isso junto com você. Esse bolo grande de morango parece uma delícia, não é? Muito, muito doce e delicioso. Que tal um pouco de vinho branco?
liso, pegajoso, desleixado. Isso é um presente meu. Então, embora sua boca esteja seca e trêmula, isso vai resolver o problema. Parece que eu baguncei o quarto de novo. O dia já está ficando tarde, então por favor corra para casa. Está na geladeira. Mais que uma noite de tragédia, de mim, o agressor. Parecia tudo romântico, né? Tudo bonitinho, mas não. Na verdade, o que está em questão aqui é algo abusivo. A oitava faixa, Masochist of Decadence, divide opiniões. Normalmente as pessoas não gostam muito dessa faixa do que diz respeito a Gauss, ou até mesmo a retiraria daqui. Eu não acho muito necessário não, até porque eu respeito a perspectiva, a busca, a integridade, o interesse do escritor, do compositor da faixa, no caso Kaoru, de explorar uma coisa um pouco mais complexa, não tão acessível e direta assim. Gauss já é um álbum muito acessível, mais voltado para o alternativo, mais voltado para o pop. Mas mesmo assim o Kaoru é resistente em tocar coisas unicamente diretas, né? Rápidas. Ele bate o pé e insiste em fazer algumas coisas mais longas também. Algo que ele fez aqui com Masochist of Decadence e também lá na Masterpiece, no momento mais alto, né? Pelo menos na minha perspectiva, na minha avaliação, o momento mais marcante do álbum, que é a última faixa, Akuro no Oka. Eu gosto quando o Kaoru se propõe a escrever músicas longas. Demonstra o interesse dele em, de fato, criar epopeias, em construir alguma narrativa, uma longa narrativa. E isso, de fato, acaba dando também inspiração, colocando o Kyo para trabalhar, né, para criar uma história, de fato, coesa, interessante, onde emocionalmente aquilo que ele irá fazer vocalmente insere riqueza, aspecto, cenário, imagens, visões, sensações para as variações que o Kaoru escreve em suas músicas longas. O Kaoru é o cara da Dir Grey que escreve música longa, né? Ele é o cara que faz isso. Às vezes ele acerta, às vezes nem tanto assim. Em algumas vezes, pequenas vezes, ele cria masterpieces. É algo que aconteceu, por exemplo, no álbum seguinte, no segundo álbum da banda, Macabre. A faixa Macabre é uma masterpiece. E saiu das mãos, dos dedos do Kaoru, né? Da mente dele. Aqui é interessante como ele busca por várias tonalidades nas cordas. É uma música lunática, como eu havia falado, né? E o Kyo representa isso muito bem. Notem como os vocais dele são bastante afetados, né? Diferente das músicas com um tom mais depressivo e melancólico, como nós vimos anteriormente, aqui ele está afetado mesmo no sentido da histeria, né? Ele está completamente envolvido. E de um modo até mesmo decadente, como, né, o título muito bem indica. O Kaoru, de certo modo, ele traz tonalidades diferentes e dialoga, né, com essa instabilidade mental e emocional que é interpretada pelo Kyo na canção. Embora melodicamente, né, em termos musicais não seja tão agradável assim aos ouvidos, do ponto de vista da narrativa, das variações, Masochist of Decadence ainda é bem interessante. Em um ponto, uma curva diferente, né, no álbum, porque é uma música de andamento muito mais arrastado, muito mais lento. E essa diferença, para mim, é algo que enriquece o álbum, não empobrece, muito pelo contrário. Para a canção, os versos que o Kyo escreveu foram os seguintes: eu, cuja vida foi cortada, morte que foi muito rápida. Mesmo que eu renasça, nunca seremos separados. Caim e Abel. Yokan, a belíssima, a linda, deliciosa Yokan. E também, claro, muito pop, muito comercial, claro. Mas um pop não estereotipado, não previsível, não chato, que é bem chiclete, mas ao mesmo tempo encantador, porque há criatividade, boas ideias aqui e ideias que não são previsíveis. Yokan é uma música que fez muito sucesso e, para mim, continua sendo uma das minhas favoritas da discografia da Dir Grey, mesmo não sendo complexa. Na sua simplicidade, ela apresenta ideias que eu fiquei um tempo ouvindo e tentando ouvir os instrumentos separados para entender o que de fato, principalmente o Kaoru e o Dai fizeram aqui para melodicamente essa música funcionar. Porque são
linhas de guitarra muito diferentes, isoladas e pouco convencionais. É interessante como os riffs deles, né, do Kaori e do Dai, são bem diferentes. Os dois são riffs diferentes. É interessante perceber como, isoladamente, eles não apresentam algo que faça muito sentido ou que seja muito melódico. Mas quando você coloca os riffs do Kaoru e do Dai, que são muito diferentes, conjuntamente, quando você soma, né, encaixa os dois modelos das duas linhas de riffs, é interessante como, né, como uma junção perfeita é construída, como eles passam a funcionar. Isso é muito curioso, muito curioso. Eles fazem uma simbiose perfeita. Isoladamente, não fariam sentido. Isoladamente, não seriam melodiosos. Mas conjuntamente, quando eles se encaixam, uma simbiose irresistível acontece aqui. É agradável demais aos ouvidos. E ambienta perfeitamente as melodias vocais do Kyo, né? Isso sem falar também, né, que também é uma característica muito forte dessa música, né, inevitável, irresistível de Yokan. Ela tem também um solo muito simplesinho, muito breve, né? A música se pretende, se afirma, se apresenta como algo breve para a rádio, para o público de massa, mas mesmo assim é um solo agradável, né, que dá vontade de aprender, de tocar, porque ele é muito, muito adocicado, né? Ele é romântico de fato, embora não seja relativo a um romance fácil, mas um romance conturbado, especial, marcante, mas ainda assim conturbado, né? É do Kyo que nós estamos falando, ainda assim é um solo bem romântico, bem adocicado, bem interessante. Para Yokan, o Kyo escreve: uma massa de mentiras, traição, desapontamento, crueldade, prazer, ternura, pão, ódio, amor. Tudo isso está envolvido nesse romance, né, problemático, que é narrado e interpretado por ele, conjuntamente a essas linhas simbióticas perfeitas, no ponto da banda. Muito gostoso. A 10ª faixa, Mask, é o início de um sprint. O Shinya pira, né? Ele fica completamente intenso, veloz nesse finalzinho de álbum. Especialmente na faixa 10 e 11 desse álbum aqui. E claro, ao chegarem a Kuro no Oka, né, a 12ª, o álbum fecha com algo mais sereno, doloroso, melancólico, mas sereno, melodioso. Mas em Mask e Zan, o Shinya fica muito louco, ele fica muito alucinado. Aqui ele já começa, né, no 220 volts. E por consequência, a banda, né, acaba tendo que acelerar também em virtude dele. E é curioso, interessante como ao vivo ele toca ainda mais rápido, ainda mais intensamente. Então ele coloca os caras para suar mesmo quando toca Mask e Zan, né? Novamente a banda, em termos de cordas, entrega algo não muito convencional, né? Os arranjos não são convencionais, mas a bateria aqui em Mask é sem dúvida o ponto de destaque. Para ela, o Kyo escreve: céu, espaço muito vasto. O 24º andar é uma enorme abertura de asas. Vou ter 4 segundos e meio de liberdade. E bem, vocês perceberam do que se trata, né? O que ele está fazendo menção. E não é a única, nem a última vez que ele vai tratar essa temática na discografia da Dir Grey. Ela é bem recorrente. Inclusive, ela também apareceria no álbum seguinte, né? Em Macabre, na música Wake, ou Rio, como ficou conhecida. A penúltima faixa, de fato, música do álbum, né? Já que Gauss Mode of Eve é só alguns segundinhos de um ruído, seria a 13ª faixa, mas que na verdade em algumas edições iniciais do álbum apareceram como um outro escondido ali no finalzinho de Akuro no Oka. Mas enfim, Zan é a 11ª, e como eu havia falado, continua com Shinya de um modo muito frenético. Se lá ele estava rápido, em Mask, aqui ele acelera mais ainda. Aqui ele marreta a bateria. Ele espanca a bateria. Nossa, dá dó do instrumento. Dó no sentido de imposição física que ele agrega ao instrumento, né? O Kyo, para a faixa, ele escreveu Trap, armadilha. E quem caiu na armadilha mesmo foi a bateria do Shinya, vamos ser honestos. Ele espanca a bateria aqui. É frenético, é insano.
Parece que ele está numa verdadeira maratona. Impressionante. Eu mesmo já fico suado só de ouvi-lo tocar. Imagina tocando aquilo que ele está tocando. É muito rápido, muito brutal, muito intenso. Ele começa muito intenso, logo seguido pelas guitarras que combinam, né, com aquilo que ele está fazendo, criam riffs análogos àquilo que ele está fazendo, com muita intensidade. E logo após que as guitarras começam a riffar de uma forma mais independente, mesmo assim o Shinya não para. E mesmo nessa diferenciação, aquilo que ele cria, aquilo que ele impõe de força, de brutalidade na bateria, isso continua combinando com as guitarras, com aquilo que elas trazem de diferente, né? A intensidade aqui é o grande ponto-chave da música. E em Zan o Kyo se entrega novamente, né, em sanidade, como normalmente ele gosta, né? Vocais novamente muito histéricos e em alguns momentos até mesmo sussurrados, mas um sussurro que denota, indica algo da insanidade. Para fechar, talvez um dos principais momentos, né, uma das principais escolhas de fechamento que o Dir Grey teve em sua discografia. Normalmente eles encerram muito bem os álbuns, mas Akuro no Oka é o encerramento de um álbum quase perfeito. É agradabilíssima, é lindíssima essa música. É uma balada, né, bem emocionante. Novamente uma música longa do Kaoru, né? É uma música longa para os padrões da época, de uma banda que estava apresentando um álbum mais comercial, né? Mais pop. Definitivamente Akuro no Oka, o tamanho de Akuro no Oka, quase 10 minutos, né? Não é uma música que se espera de um álbum com a proposta que esse aqui possui. Mas é interessante como Akuro no Oka tem fluidez. E talvez seja o principal ganho, né, a principal riqueza, o principal tesouro que acabou se originando do trabalho da Dir Grey juntamente com Yoshiki, né, o principal esforço deles, porque é uma música de fato longa. O Kaoru tinha muitas ideias e conjuntamente com Yoshiki eles conseguiram costurar perfeitamente essas ideias diferentes. A costura aqui ela é perfeita, porque não parece uma colcha de retalhos, um Frankenstein. A música ela tem fluidez e ela flui de maneira natural. São quase 10 minutos de uma música muito linda, muito emocionante, cativante, mas que você mal vê passar, de tão imerso, tão envolvido que você fica. Em termos musicais é o grande momento do álbum para mim. A música é longa para uma balada melancólica, sim, mas ela flui de maneira natural e belíssimamente, né? Ela nunca se torna enfadonha. O nível de ambientação aqui é altíssimo, né? Algo que ajuda na imersão e, verdade seja dita, o trabalho conjunto do Yoshiki e do Shinya na bateria é brilhante. As batidas do Shinya aqui não são tão complexas como em outros momentos do álbum, mas é uma batida que te carrega, te coloca conjuntamente na maré que é essa música. Você é levado pelas ondas, metaforicamente falando, claro, pelas ondas que essa música apresenta. Ela carrega o seu corpo, é suave, é intenso, é relaxante e ao mesmo tempo muito, muito melancólico. O Dai usa o seu amado violão acústico aqui novamente, como eu já havia falado anteriormente em algum momento do meu podcast. O Toshiya tem espaço para mais uma vez brilhar com um solo de baixo muito bem colocado, muito bem interessante. O tom do baixo dele, custosíssimo, aqueles graves, lindíssimos, cristalinos, né? E como eu falei, o andamento do Shinya é muito hipnotizador. Ele é criativo demais, embora simples, fisga, né? O trabalho com os braços e os pés. É muito legal, soa muito bem o que ele faz nas caixas, nos bumbos. De fato, impressiona. E os vocais do Kyo, novamente, como de costume, melancólicos, cativantes. E aqui, especialmente, em alguns momentos, eles partem o coração, né? É pesaroso demais, é doloroso demais. O movimento de cisão, né, de depressão aqui é intenso, né? E não poderia me esquecer de uma coisa, já estava me esquecendo, mas é de fato o momento mais importante para falar disso aqui. Dir Grey
é uma banda que tem umas baladinhas aqui e acolá, né? E elas tendem a ser bem melancólicas como essa aqui. Mas uma coisa que a banda utilizou aqui e voltou a usar em Macabre também, porque funciona e mesmo eles não gostando tanto assim, se sentindo incomodados mesmo com a participação intensa do Yoshiki, algumas coisas eles gostaram e mantiveram para o restante da carreira. Uma coisa que se repete, por exemplo, no Macabre é o uso de violino em uma composição. Não é comum, até porque a Dir Grey foi se tornando cada vez mais brutal e extrema com o passar dos anos. Mas no início de carreira, o violino aparece aqui e acolá. E em músicas lentas, muito harmoniosas e melodiosas como essa aqui, ele funciona maravilhosamente bem. Ele deixa a música belíssima. E aqui quem tocou o violino foi o americano Shelley Berg. Perfeito, funciona muito bem. As cordas de um violino, de algum modo, harmonizam e enriquecem aquilo que já existe de melodioso do trabalho que o Kaoru e o Dai estão fazendo nas cordas, principalmente os dois, né? Que têm acesso a notas mais abertas, mais agudas, mais cristalinas. O Dai aqui ele fica enfaticamente tocando o violão, né? E o Kaoru fica responsável para a parte mais elétrica da música. Inclusive o solo, né, que também é simples, breve, mas ainda assim tocante, marcante, é do Kaoru. Ele é o responsável aqui por tudo que nós escutamos do ponto de vista elétrico. E enfim, a Kuro no Oka fecha, ou fecharia o álbum, né? Mas como eu disse, há um pequeno momentozinho escondido em algumas versões do álbum, colocado ali no finzinho, que é Gauss Mode of Eve, mas não é uma música, né? É apenas um conceito escondido ali, um pequeno ruído de 4 segundos, né? E que não tem de fato muita coisa a acrescentar, não. E em termos líricos, né? Os últimos versos que o Kyo escreve, agora para ilustrar o que acompanhamos em A Kuro no Oka, é o seguinte. Ele escreve: estou apenas olhando para você. Você está apenas esperando. Você está chorando. Na colina, depois de 6 dias, apenas um vento frio sopra. É isso. Para uma música como a Kuro no Oka, né? Hill of the Acropolis, uma música de separação, de cisão. Os versos dele contextualizam, fecham muito bem o conceito da canção e também o conceito de Gauss, que embora pop, muito bem humorado em vários momentos, intenso em outros, né? Angustiante, né? Deprimido em muitos outros também. É um álbum muito agradável de ouvir. Como eu disse no começo do podcast, e repito, é um dos melhores álbuns do Visual Kei, né, do final da década de 90. Pelo fato da banda não ter se estabelecido, ficado muito tempo dentro do movimento, as pessoas tendem a não citar, a não lembrar dela ou referenciar tais álbuns, né, álbuns como Gauss, o segundo álbum como Macabre. Elas tendem a não associar Dir Grey dentro do movimento Visual Kei. Não mencionam esses álbuns. E é um absurdo, é um crime, né, não mencionar um álbum como Gauss, por exemplo. Mais que o Macabre, porque o Macabre já é muito experimental, mas ainda tem a estética Visual Kei. Mas aqui, essa união entre Dir Grey e Yoshiki é escrita com os arranjos voltados para algo mais comercial e ao mesmo tempo sem perder a essência do ponto de vista do humor, do temperamento, da personalidade, a Dir Grey, né, o lado mais macabro, mais pesado, mais cinza, escuro deles. É um grande álbum de Visual Kei, excelente, né? Um dos álbuns mais bem produzidos, eu diria, da carreira do Yoshiki. Aqui ele conseguiu fazer os caras soar maravilhosamente bem. Então mesmo que seja um Dir Grey que não iria se repetir, ainda é um álbum muito, muito essencial. E que eu pessoalmente gostaria de ver a banda tocando mais músicas nos seus shows dessa era aqui, e não apenas em ocasiões especiais. Algo que com certeza não vai acontecer, e nem adianta muito torcer para isso, porque o Kyo em especial não se sente mais conectado com essa era da banda, embora ela seja muito especial, muito adorada por muitos fãs, e que seja assim, né, um momento também de sucesso.
não é algo que ficou obsoleto, marcado no passado. É algo ainda relevante. Relevante e referência para bandas que têm uma abordagem um pouco mais acessível, mais pop, dentro do rock japonês. É fundamental, é essencial. Gauze. Fantástico álbum. Muito bem, meus caros, refeito, trabalho refeito. Mais longo que o anterior, com mais informações que o anterior. Espero que o YouTube não suma com esse vídeo novamente. E desta vez eu vou tomar minhas precauções. Fazer um backup no ponto, né, direitinho, para que caso a plataforma, a rede social me pregue uma peça novamente, né, eu tenha onde me recorrer. Obrigado a todos que me ouviram. Perdão por esse final com uma voz já mais cansada. Fim de dia pesado. Mas espero que mesmo assim vocês tenham curtido, que tenha agradado os fãs do Dir Grey, essa viagem, essa revisita a esse excelente álbum que é o Gauze. Abraço a todos e saudações Corvides.